Ezequiel profetiza dentro do vale. Quando você fala em questão de vale, a Bíblia diz que Ezequiel profetizou e Deus enviou o seu espírito dentro do vale. Deus investiu o seu espírito dentro do vale. E você talvez me pergunte, pastor, mas Deus fez um investimento dentro do vale? Foi isso que Deus fez. Aliás, se existe um lugar que não tem características de investimento, é dentro do vale. Primeiro, porque todo investidor, nós temos empresários aqui no nosso meio, todo investidor, quando vai investir em algo, primeiro, ele precisa de uma localização que seja, que tem marcas que possa lhe dar retorno. Ele precisa ver se tem fluxo de pessoas. Ele dá uma olhada no ponto de localização para ir fazer o seu empreendimento. Um construtor ou um lojista que vai abrir a sua loja, enfim, precisa olhar o ponto de localização. O vale, ele não tem marca de investimento, porque ele não tem um ponto de localização interessante. Vale é um lugar que é baixo, está dentro de uma depressão, rodeado por montanhas e colinas. Ninguém investe dentro do vale. Segundo, vale tem as marcas da periculosidade. O vale é um local que é um lugar como se fosse uma armadilha, porque quando os pastores andavam com os seus rebanhos no meio dos vales, as ovelhas andavam em fila indiana. Era nesses momentos que os lobos devoravam e saqueavam as ovelhas. É por esta razão que o salmista no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele estava fazendo referência à periculosidade que existe dentro do vale. Existem pessoas que investem até dentro do deserto, mas não investem dentro dos vales. É só você olhar para o Oriente Médio, é só você olhar para lugares como Dubai, como os Emirados Árabes, que construíram ilhas, prédios dentro do deserto, mas não investiram dentro de vales, porque vales não é ponto de referência de investimento. Para você ter uma ideia, se alguém for investir, investe na água, porque água é um recurso natural, água dá retorno. Se alguém for investir, investe no garimpo. Garimpo tem ouro, garimpo tem pedras preciosas, mas não investe dentro do vale. Se alguém for investir, investe na bolsa de valores, investe em ações da Petrobras, mas não investe dentro do vale. Se alguém for investir, investe na poupança, que gera 0,05% de lucratividade ao mês, mas não investe dentro do vale. Mas Deus olhou para o profeta Ezequiel e disse: Ezequiel, profetiza dentro do vale. Ezequiel responde: mas por que, Deus? Porque eu vou investir aonde ninguém quer investir. Pega na mão do teu irmão nesta noite e diga: se prepara, porque Deus vai investir pesado na tua chamada e no teu ministério. Talvez você olhou aqui e disse assim: pastor, o que o Senhor está dizendo é o retrato da minha vida. O que o Senhor está dizendo é o retrato da minha família. É o retrato da minha empresa. Está caótica, está catastrófica, está destruída. Eu venho como profeta de Deus para te dizer: pode se preparar, porque Deus vai investir pesado na tua família e no teu ministério. Fica tranquilo, porque as pessoas não podem te patrocinar e não podem investir, mas Deus vai patrocinar o teu ministério e vai investir pesado na tua chamada. Se alguém que acredita nisso, já pode levantar a mão e dar um brado de glória, porque Deus manda dizer que quando o profeta começar a profetizar, o céu vai se abrir de uma forma sobrenatural e um recurso vai bater na tua porta. Quem crê nisso, levanta a mão, dá uma glória a Deus essa noite. Deus investe aonde ninguém quer investir. Deus vai aonde ninguém vai. Deus chega aonde ninguém chega. E quando eu falo em cerca de investimento, eu percebo pessoas que tinham vidas destruídas, mas receberam investimento de Deus, que na visão humana ninguém investiria. Pega a história de Abraão. Sua mulher estéril, avançada em idade. Talvez a sociedade da época, naquele momento, dizia que a família de Abraão não passava no crivo do investimento. Ninguém queria investir, porque esterilidade era algo como se fosse maldição no Antigo Testamento. Mas enquanto a sociedade dizia: não vamos investir, Deus olhou para a família de Abraão e disse: ninguém quer, então eu invisto na família de vocês. Pega a história de Jacó, usurpador,
trapaceiro, alguém que dentro da época que não passava nenhum tipo de crivo, não passava e não entrava nenhum tipo de perfil. Mas Deus um dia olhou para Jacó e disse: a partir de hoje, eles não querem investir em você, não querem porque olham para os seus defeitos, olham para aquilo que você não tem de qualidade. Mas esta noite, Jacó, se prepara, porque a eles não querem, mas você está na mira do meu investimento. Olha para a história de Davi, um jovem que era ruivo, um jovem que quando foram ungir o rei, não foi convidado nem para fazer parte da cerimônia. Mas Deus olhou para Davi e disse: é pequeno, é ruivo, ninguém quer investir em você, mas eu vou investir e vou te levantar como um dos maiores reis de Israel. Aleluia. Não importa, talvez você entrou aqui e disse: pastor, eu tenho até um repertório bom, pastor, eu tenho até uma chamada, mas falta recurso, falta investimento, falta patrocínio. E eu venho nesta noite para te dizer: o que vai fazer Deus te erguer dentro do vale não é o teu marketing, muito menos as tuas publicidades. O que vai fazer Deus te honrar não é o seu dinheiro. O que vai fazer Deus te levantar não vai ser as tuas imagens no outdoor. O que vai fazer Deus te honrar nesta noite vai ser o investimento que já está chegando pesado para investir dentro da tua casa. Levanta a mão nesta noite quem acredita no investimento de Deus. Se prepara, porque se você sobreviver dentro desse vale, você vai receber o investimento como você nunca recebeu. E se alguém que acredita nesta palavra pode dar glória, pode adorá-lo. Quando Ezequiel olha para a situação do povo de Israel, Ezequiel percebe que o povo estava dentro do vale. O vale simboliza lugares de morte, o vale da sombra da morte, como disse Davi. Só que pessoas não investem dentro do vale porque vale não tem características de riqueza. Aliás, é o vale da sombra da morte. E quando eu olho para dentro desse pensamento, eu percebo que nem todo local que tem traços de morte significa que não existe riqueza. Quando eu penso nisso, eu lembro do Mar Morto, que é um dos mares que existem lá no estado de Israel, que é um mar que tem 10 vezes mais sal do que todos os mares. É um mar morto, é um mar que não existe vida, não há peixes, não há crustáceos, não há nem bactérias dentro das águas do Mar Morto devido ao alto grau de salinidade. Embora seja mar morto, descobriram Israel que abaixo do Mar Morto existem pelo menos 26 minerais que são exportados para o mundo inteiro. Esses minerais são minerais como magnésio, como cálcio. São minerais tão ricos que servem para fazer medicações, que servem para a pele, para a estrutura biológica. O mar é morto, mas embaixo do mar existe uma riqueza inigualável. O que é isso, pastor? É que embora, se você conseguir sobreviver dentro do vale da sombra da morte, Deus, Ele vai te enriquecer dentro do vale. Por que isso, pastor? Porque se você conseguir sobreviver, você entrou pobre dentro do vale, mas quando você sair, vai sair mais próspero do que você entrou. Você entrou caído, mas vai sair de pé. Você entrou dentro do vale pobre, vai sair próspero. Porque o profeta Isaías profetizou em Isaías 45, versículo 3: eis que vos darei os tesouros das escuridades. Deus vai te prosperar é dentro do vale. Os teus inimigos não vão saber, porque o país está em crise, enquanto as empresas estão quebrando, a sua empresa está prosperando. Eles não vão entender, porque enquanto as portas estão fechando para muitas pessoas, as portas vão começar a serem abertas. Eu quero profetizar esta noite. Quem crê, levanta a mão, começa a dar um glória a Deus, porque os teus inimigos vão dizer: como está prosperando no meio da crise, como está prosperando, você está dentro do vale da sombra da morte, a inflação subiu, o país está quebrando, o país está entrando dentro de uma recessão. E como você está prosperando? É porque quando você sair do vale da sombra da morte, eles vão entender que foi dentro do vale que Deus vai te dar os tesouros das escuridades. Eu quero profetizar que dentro do vale Deus vai começar a te dar ideias. Dentro do vale Deus vai começar a gerar oportunidades. Vai bater dentro da tua porta e você vai dizer: é crise. Deus vai te mostrar que a crise vai arrancar a máscara e vai estar transvestida em oportunidade. Eu quero profetizar: receba as oportunidades que Deus vai gerar. Olha para o teu irmão e diga: se prepare para o maior investimento de todos os tempos.
Quando Ezequiel profetiza, irmãos, dentro do vale de ossos secos, é como se Deus tivesse dado a Ezequiel uma ressonância magnética espiritual, ou uma tomografia espiritual. Porque dentro de uma tomografia que você consegue diagnosticar a condição óssea, nervos, como tem na imagem do capítulo 37. Ezequiel, como um ortopedista, recebe o resultado. Quando ele olha o resultado, ele percebe duas questões dentro do vale. Primeira, ele profetiza, vê que a condição é uma condição de morte. Segundo, ele percebe que o povo que estava no vale da cinza renasce quando o profeta profetiza dentro do vale. Se existe uma das características na vida desse povo, é a capacidade de renascer no meio da cinza e no meio do opróbrio. Pega a história dos judeus. Você percebe que esse povo, na história da Bíblia Sagrada e da humanidade, foi um dos povos mais perseguidos da humanidade. Esse povo enfrentou o faraó. Esse povo conseguiu enfrentar cananeus, heteus, filisteus. Esse povo enfrentou a fúria dos assírios, enfrentou o cativeiro da Babilônia, enfrentou o campo de concentrações, enfrentou o holocausto, e mesmo assim conseguiu sobreviver e renascer no meio da adversidade. Quando eu olho para isso, eu percebo que existe um ditado judeu, não sei se alguém já ouviu. O ditado judeu diz que se você pegar um judeu e jogar o judeu dentro do deserto, esperando que ele morra sem alimento e sem água, e você voltar anos após, para você encontrar um cadáver, no lugar do cadáver, vai encontrar um oásis e um manancial de águas. Por que isso? Porque esse povo tem a capacidade de pegar um limão e transformar numa limonada. É um povo que tem a capacidade de pegar uma laranja e transformar em um laranjal. Consegue crescer e renascer em meio às adversidades. E quando eu olho para dentro desse pensamento, eu percebo que embora esse povo consegue crescer em meio às adversidades, porque você pega Israel, é um país que não tem petróleo, é um país que não tem gás, é um país que mal tem água potável, mas é um dos maiores países que tem uma das maiores tecnologias do planeta, e um dos países mais prósperos do nosso planeta. O que é isso, pastor? Os judeus têm 14 milhões de pessoas, os judeus no planeta. Se nós pegarmos todos os judeus que existem no planeta, a cidade de São Paulo tem quase mais habitantes do que a população de judeus. Embora seja um estado pequeno, aonde 14 milhões de judeus são divididos em 3 partes. 6 milhões estão no estado de Israel, 6 milhões estão nos Estados Unidos da América, e 2 milhões espalhados entre a Europa e as Américas. É um povo que tem a capacidade de fazer coisas grandes, embora seja um país pequeno. E se existe uma especialidade que Deus colocou dentro desse povo, é a capacidade de fazer coisas grandes com pequenos recursos. Você pega a história da Arca de Noé. Quem já leu e quem já viu a história da Arca de Noé? A história da Arca de Noé é uma construção colossal com pequenos investimentos e recursos. Deus entregou uma arca para um patriarca só. A Arca de Noé tinha 135 metros de comprimento, 24 de largura, 13 de altura, se não me falha a memória. A Arca de Noé era um projeto mirabolante. Se você pega a arca e coloca um Boeing 747 na frente da arca, o Boeing é uma miniatura. A Arca de Noé é uma das construções mais colossais de todos os tempos. E você pega, naquele período não existia recurso, não existia investimento. Quando eu olho para todos os números da Arca de Noé, eu entro dentro de uma conclusão: a arca tinha tudo para dar errado. E por que isso? Porque no período de Noé não existia ferramentas e tecnologias de ponta. Não existia serra policorte, serra tico-tico. As ferramentas eram primitivas, arcaicas e ultrapassadas. A arca tinha tudo para dar errado. Segundo, Noé não tinha uma formação na área da matemática para contabilizar que todas as metragens que Deus deu daria 8.900 metros quadrados e caberia 37 mil pares de animais. A arca tinha tudo para dar errado.
Terceiro, Noé não tinha uma formação na área da logística e nem da área da administração para contabilizar o quanto de alimento ele deveria estocar dentro da arca, a ele, a sua família e para 37 mil pares de animais. A arca tinha tudo para dar errado. Quarto, Noé não tinha uma formação na área da engenharia naval. Noé era um agricultor. Noé não entendia de proa, de quilha, de polpa, de mastro. Noé não entendia de ponte de comando. Por esta razão a arca tinha tudo para dar errado, porque era um projeto grande e era poucos recursos. Mas o que era para dar errado, no final das contas, deu tudo certo para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Olha para o teu irmão e diga: vai dar certo. Olha para ele e diga: vai dar certo. Profetiza pelo menos para 3 pessoas, diga: vai dar certo. Por que, pastor, a arca não afundou e deu certo? Porque quem deu o projeto da arca não foi a construtora Camargo Correia. Quem deu o projeto da arca não foi a construtora Andrade Gutierrez. Quem deu o projeto da arca não foi a construtora Odebrecht. Quem deu o projeto da arca não foi o Oscar Niemeyer. Mas quem deu o projeto da arca foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E quando Deus dá o projeto, se não, embora não haja muito recurso, embora não haja muito investimento, eu quero dizer que o teu barco não vai afundar, o teu trem não vai sair fora do trilho, o teu carro não vai capotar, porque se Deus deu o projeto, vai chegar até o final. Profetiza pelo menos para 3 pessoas nesta noite, diga: vai dar certo. Aleluia. Diga: a tua família vai dar certo, teu ministério vai dar certo, teu casamento vai dar certo, a tua igreja vai dar certo, a tua chamada vai dar certo, os teus projetos vai dar certo, a tua empresa vai dar certo, porque Deus vai se responsabilizar. Se alguém aqui acredita nisso, não levanta uma, levanta as 2 mãos. Dá lugar nas palmas, aplauda Jesus mais forte que você puder. Arabachore, micanda, arabachore, micanda, arabachore, micanda, arabachore, micanda, arabachai. A capacidade de um povo ser pequeno, mas fazer proezas, coisas gigantescas. Porque o que vai fazer você chegar não é a tua capacidade intelectual. O que vai fazer você chegar não vai ser o teu dinheiro ou a tua riqueza. O que vai fazer você chegar é se Deus soprar nas velas do teu barco, é se Deus estiver dentro do controle. Embora o Titanic tivesse uma tecnologia de ponta, fosse um navio completamente submergível, porque o Titanic existia portas eletromagnéticas, o investimento de uma arquitetura de ponta, infelizmente afundou no ano de 1912 nas águas geladas do Atlântico Norte. A arca de Noé, em contrapartida, ela chegou até o seu ponto seguro, seu porto seguro. E por que, pastor? Porque Deus estava no controle. E quando Deus está, aleluia, no controle, quando Deus está no controle, o teu barco chega, custe o que custar, o teu barco vai. Tem gente entendendo aqui, irmãos. Tem gente que está entendendo aqui. Dá glória, dá glória. Porque Deus vai investir pesado. Se prepara para Deus começar a soprar o nome dessa igreja nos 4 cantos desse globo. Se prepara para Deus começar a investir dentro dos teus projetos. Deus vai patrocinar a tua chamada. O que esse povo tem de ser pequeno e conseguir fazer coisas gigantescas? Eu disse que é um povo pequeno, mas que consegue fazer coisas grandes. Pega a história dos judeus. Os judeus, que são um povo pequeno, eles conseguem encabeçar todas as áreas da ciência e da tecnologia. Pega a história da humanidade, da capacidade, do conhecimento, das habilidades. Você vai perceber que os judeus são aqueles que encabeçam. Quem é um
dos homens mais considerados inteligentes de todos os tempos? Albert Einstein, judeu. Quem é um dos maiores filósofos e economistas de todos os tempos? Karl Marx, judeu. Quem é um dos psicólogos mais famosos e célebres de todos os tempos? O austríaco que era judeu, que é chamado de Sigmund Freud. Quem é um dos maiores gênios da arte, do ilusionismo e do campo da magia? David Copperfield, judeu. Quem é o apresentador mais conhecido no Brasil? Silvio Santos, judeu. Quem é um dos homens mais ricos do país? É o dono da Boticário e do Banco Safra, que é judeu. Quem é o inventor da vacina da poliomielite? Judeu. Quem é o inventor da anestesia? Judeu. Quem é o cineasta mais famoso de todos os tempos? O nome dele se chama Steven Lee, judeu. Quem é também dos maiores cineastas e o pai dos efeitos especiais? Steven Spielberg, judeu. Como um povo pequeno tem a capacidade de encabeçar todas as áreas da ciência, da economia. A revista Veja, ela publicou alguns anos atrás, para descobrir de onde vem essa inteligência, essa capacidade. E alguns cientistas pegaram alguns judeus e começaram a perceber que não é do campo da genética. Existe algo espiritual que está na vida desse povo, que a ciência não consegue explicar. Eu vou dizer o que é. Deus chegou para Josué no capítulo 1 e disse: Josué, não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda, mas aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar a terra e vou te dar o território, porque eu vou te colocar como cabeça e não como cauda. O que é isso, pastor? Existe uma promessa na vida desse povo. Interessante que a Bíblia Sagrada diz em João capítulo de número 1: a todos os quantos o receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos espirituais de Abraão. Ou seja, algumas promessas que estão na vida dos judeus espiritualmente foram desencadeadas para a igreja. Não são todas, mas algumas são. E entre elas é que aonde você colocar a planta do teu pé, Deus vai te dar o perímetro quadrado. E ainda digo mais, talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: ah, pastor, então eu sou cabeça, porque antes eu pensava que eu era o resto do restolho do rebolhaço. Talvez, mas Deus manda te dizer: eu te coloquei como cabeça, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua igreja. Você não vai ser mais cauda, vai ser cabeça. Quero terminar aqui, mas quero profetizar que Deus te escolheu para encabeçar. Deus fez uma promessa para Adão, dizendo: Adão, eis que eu te coloco para dominar. Eu te coloco para dominar sobre os peixes. Eu te coloco para nomear o nome dos homens. Eu te coloco para dominar. O diabo colocou uma composição na vida de um funkeiro dizendo: está dominado, está tudo dominado. Aí as pessoas começam a dançar no baile funk dizendo: está dominado, está tudo dominado. Isso é mentira do diabo, porque quem domina no teu território, quem domina na tua casa, na tua família, dentro da tua empresa, não é Satanás, mas é você. É você, é você que Deus escolheu para dominar. Se coloca de pé com a autorização do pastor. E por que o diabo domina lá, pastor? Porque ainda você não profetizou dentro daquele território. Você só profetiza o ai só na picanha, só na maminha, na grelha. Só profetiza quando tudo vai bem. Só vem para dentro da igreja quando o tempo está ameno, quando está frio, está chovendo, não vem. Só profetiza porque recebeu um cargo dentro da igreja, porque a tua conta está agora da bancária. Deus precisa de profetas para profetizar dentro do vale. Deus está irritado com profetas que só profetizam quando pregam em igrejas grandes e cantam em igrejas grandes e tem investimentos grandes. Deus precisa de profetas que profetizam dentro do vale. E
Você pode profetizar? Pode. Porque Deus não precisa de papagaios de púlpito. Deus não precisa de ilusionistas da fé. Deus não precisa de palhaços, de picadeiros do altar. Deus precisa de uma geração de profetas. Olha para o teu irmão e tenta diagnosticar se tem profetas aqui dentro. Aqui tem profeta, porque o pastor no momento da oferta falou que se você investir, Deus vai te honrar. Então se eu fosse você nesta noite, eu já começava a dar glória, porque quando a palavra profética é liberada, a morte tem que respeitar. Levanta a mão para cima para adorar. Uma unção profética esta noite. A mão de Deus está entrando dentro da lama do irreversível. Está entrando, está começando a arrancar a máscara da morte na tua família e no teu casamento. Eu quero dizer que hoje vai ser uma noite de revelação. E o que Deus vai fazer, pastor? Ele vai quebrar a máscara da morte. O Espírito da vida vai entrar. E quando tu saíres do vale, não será a mesma pessoa. Profetiza, Ezequiel. Quando eu profetizei, o Espírito entrou dentro do vale. Começou a nascer pele, começou a crescer nervos. A pergunta que não quer calar: como cresceu nervos dentro do vale? É um lugar de alta periculosidade. É um lugar onde reina o espírito da morte. Mas os nervos cresceram. E Deus manda te dizer que vai ser dentro do vale que você vai crescer. Pega na mão do teu irmão, pega e diga: você vai crescer. Diga: dentro do vale da sombra da morte. É dentro do irreversível. É dentro de onde não há investimento, não há recurso, ninguém dá nada. É lá que você vai crescer. Vai crescer, vai crescer. Profetiza para 3 pessoas. Profetiza para 3 pessoas. E diga: vai. Diga: você vai. Diga: vai crescer. É na crise, a tua empresa vai crescer. É na crise, a tua igreja vai crescer. É na crise, teu casamento vai crescer. Só quem vai, joga a mão para cima e adora. Só quem vai crescer, joga a mão para cima. Isso. Dá o maior braço.